Aqui e Ali, radiotv.com. Informações e entretenimento de Bebedouro para o mundo. Bom dia. Começa agora, Aqui Ali Notícias. Aqui Ali, radiotv.com. Aqui Ali Notícias. Prioridade para os acontecimentos do dia. As últimas do esporte. Aqui Ali Notícias. Os destaques do dia. O que você precisa saber para começar o dia bem informado. Pagamento da quinta e última parcela do IPVA de veículo com placa final 5 vence nesta terça-feira. É importante bater na tecla de como o coronavírus é transmitido. Prosseguem as inscrições para processo seletivo da Prefeitura. Gestão desastrosa em Bebedouro, lamenta o vereador Nasser Abdala. Indicações não são atendidas pelo Poder Executivo do município. Hemocentro em anexo ao Hospital Municipal atende de hoje a sábado. Reunião do CODEVAR no Bebedouro Clube sobre a pandemia que assusta o mundo. Medidas preventivas no município contra o coronavírus. Inscrições para o curso de processamento artesanal de aves. Carreta do Hospital de Amor atende hoje no postinho do Jardim das Laranjeiras. Sina de morte é o tema do editorial. Paralisados os jogos do Paulistão e das séries A2 e A3. Taça EPTV transfere competições de Ribeirão Central e Sul de Minas para julho. Terça-feira, 17 de março, verão brasileiro, lua minguante. Este é o dia de número 77 de 2020. Aqui Ali Notícias, edição 4801, uma produção Irra Comunicação, apresentação Eduardo e Carol Irra. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O CPP coloca à sua disposição uma bem estruturada área de lazer e esportes com piscinas, quadras, campo de futsal social, salão de festas, parque infantil e lanchonete. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Em março, o destaque da revista Aqui e Ali vai para a inauguração da nova sede da Uniodonto Bebedouro e para o início das festividades da cooperativa, que em 2021 completa 30 anos em Bebedouro. A colunista Laís Santin aborda o retorno do xadrez, estampa que sempre está presente nas coleções de outono e inverno. O entrevistado do Em Foco é o comerciante Wagner Zanardo, que há 3 décadas está à frente do grupo Solfarma. Atualmente, as empresas da família geram cerca de 600 empregos diretos em Bebedouro. O Centro do Professorado Paulista programa a excursão a Campos do Jordão. O clube convida professores e estudantes de pedagogia a se associarem e desfrutarem de infraestrutura que conta com piscinas, salão social climatizado, assistência médica e odontológica, colônias de férias, entre outros benefícios. Que tal uma pele linda e dourada neste verão? Com a Morena Rosa Bronzeamento Natural, você conquista a pele dos sonhos, mesmo sem ir à praia ou à piscina. Aqui e Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e região. A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que também é causador da chikungunya e do Zika vírus.
Cerca de 550 mil doentes necessitam de hospitalização e 20 mil morrem em consequência da dengue. Por isso, é primordial uma ação do governo, juntamente com a população, para higienizar esse mal que nos assombra. Faça a sua parte. Não deixe água parada. Jogue fora pneus velhos. Vire garrafas de boca para baixo. E evite o acúmulo de água em jardins. Não se esqueça também de manter fechadas as tampas de caixas d'água. Essa é uma luta de todos. Vamos juntos contra a dengue. Aqui e ali notícias, previsão do tempo, comemorações, santo do dia. Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite nesta terça-feira em Bebedouro e na microrregião. O pôr do sol se dará às 6 horas e 26 minutos. Temperatura máxima de 34 graus. Umidade relativa no ar, 90%. Para amanhã, quarta-feira, também sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura máxima de 34 graus e mínima de 20. Comemoram-se hoje, 17 de março, o Dia dos Cegos, dia da morte de José Alves de Azevedo, em 1854, no Rio de Janeiro, com apenas 19 anos de idade. Ele foi o primeiro no Brasil que professou o sistema de instruir e tornar o cego útil à sociedade. Hoje, 17 de março, é o dia de São Patrício. Nascido na Escócia, ele é conhecido como apóstolo da Irlanda. Aos 16 anos, foi levado como prisioneiro para esse país e tornou-se escravo. Depois de muitas tentativas, Patrício conseguiu fugir e depois voltou para lá para difundir as ideias cristãs. Sob a direção de Germano, foi ordenado sacerdote. Fundou mosteiros que foram centros de evangelização e criou pequenas comunidades. Patrício morreu por volta do ano 461 em Ulster. Agora, os fatos que marcaram o dia pelo mundo, a imprensa fazendo a memória da informação, os acontecimentos ao longo dos anos no dia de hoje. No dia 17 de março de 1855, o povoado de Santo Antônio de Aracaju, hoje apenas Aracaju, foi elevado à categoria de cidade e capital do estado de Sergipe. Em 17 de março de 1986, o empresário Antônio Hermílio de Moraes deixou a superintendência da Votorantim para se candidatar ao governo de São Paulo. Ele perdeu a eleição para o candidato Orestes Quércia. No dia 17 de março de 1987, foram identificados os responsáveis pela prisão, tortura, assassinato e ocultação de cadáver do deputado Rubens Paiva, desaparecido em 1971. Em 17 de março de 1996, o piloto brasileiro André Ribeiro venceu a corrida de Fórmula Indy realizada no Brasil, no Autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. E no dia 17 de março de 2012, Thor Batista, de 20 anos, filho do empresário Ike Batista, atropelou e matou o ajudante de caminhão Wanderson Pereira Santos, de 30 anos, que andava de bicicleta na rodovia Washington Luiz, na Baixada Fluminense. Aqui e ali, radiotv.com. Agora o que você precisa saber para começar o dia bem informado. O Brasil tem 234 casos do novo coronavírus, segundo dados oficiais do Ministério da Saúde. O balanço, porém, não contabiliza outros casos já confirmados pelas secretarias estaduais de saúde. Órgãos estaduais apontam que há outros 62 casos que ainda não entraram no balanço federal,
o que eleva o número total para 296. O Ministério da Economia anuncia medidas para reduzir os efeitos econômicos da pandemia. Serão empregados 147 bilhões e 300 milhões de reais para socorrer setores da economia e grupos de cidadãos mais vulneráveis, além de evitar a alta do desemprego. Desse valor, 83 bilhões de reais devem ser destinados à população mais pobre e ou mais idosa. Para os idosos, a principal medida é a antecipação das 2 parcelas do 13º de aposentados e pensionistas. Para a população mais pobre, o governo vai liberar 3 bilhões de reais para o Bolsa Família. Centenas de detentos fugiram ontem de uma unidade prisional em Mongaguá, na Baixada Santista. Houve ainda rebeliões e fugas em mais 3 presídios do interior de São Paulo: Tremembé, Mirandópolis e Porto Feliz. A ação ocorreu depois de a Corregedoria-Geral da Justiça suspender a saída temporária dos presos em regime semiaberto, devido ao temor de que os presos retornassem às prisões com coronavírus e transmitissem a doença aos demais detentos. Aqui e Ali Notícias, pelo canal online aquialiradiotv.com. Continuam as promoções na Tudo Belo, sandálias femininas e masculinas com descontos de 30% a prazo e de 40% à vista. Shorts e saias para crianças com até 40% de desconto. Na Tudo Belo, camiseta polo do número 1 ao 3 a partir de R$ 19,90 e do número 4 ao 16 a partir de R$ 29,90. Biquínis com descontos de 30% e de 40%. Moda para recém-nascidos, infantil e adulto. Um enxoval completo para o seu bebê. Tudo Belo, amplo estacionamento e loja climatizada. Coronel João Manuel, 839 Centro. Telefone 17 3342 7272, Bebedouro. Aqui e Ali Notícias. Informação e cultura na sua manhã. Na volta do intervalo, é importante bater na tecla de como o coronavírus é transmitido. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, mola, suspensão, peças para reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus. Raul Furquim 1390. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu? Neste verão, o Bira vai cuidar de seus olhos com muito amor e carinho. Toda a sua coleção de óculos solar com 30% de desconto em 5 pagamentos. As melhores grifes com 30% de desconto. Por que bonzinho assim? Sabe quem é? Só o Bira! Só o Bira! Só o Bira! Ai, metido! As melhores grifes de óculos solar com 30% de desconto. Bira Vieira, a melhor rede de óticas da região. Bebedouro, Monte Azul e Rio Preto. Muitas novidades para você. Aqui e Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. Aqui Ali Notícias. O que acontece na sua cidade?
Os proprietários de veículos com final de placa 5 têm até esta terça-feira para efetuar o pagamento da terceira e última parcela do IPVA 2020. Basta se dirigir a uma agência bancária credenciada com o número do Renavan e recolher o imposto. O calendário segue até 24 de março para os veículos com final de placa 0. Os pagamentos podem ser feitos nos terminais de autoatendimento, no guichê de caixa, pela internet, por débito agendado ou outros canais oferecidos pela instituição bancária. O IPVA também pode ser pago em casas lotéricas. O não pagamento do IPVA impede a realização do licenciamento do veículo. Como consequência, o veículo que circula sem a documentação em dia poderá ser apreendido com multa e pontos na Carteira Nacional de Habilitação. É fundamental bater na tecla de como o coronavírus é transmitido. A transmissão do novo coronavírus ocorre pelo contato com o vírus, que é transportado por gotículas expelidas pela fala, tosse ou espirro de pessoas doentes. A infecção se dá quando essas gotículas entram em contato com a mucosa dos olhos, nariz e boca. Essas gotículas com o vírus podem estar presentes no ar ao serem expelidas ou podem estar sobre superfícies contaminadas, como o rosto ou as mãos, e objetos como maçanetas, botões de elevador, corrimão e apoios em transporte público, por exemplo. Para evitar o contágio, a Organização Mundial de Saúde recomenda que se mantenha uma distância de 2 metros do indivíduo doente. Portanto, o costume latino-americano de abraçar, beijar, manter contato mais próximo pode vir a ser um risco maior para essas culturas. A limpeza das superfícies também pode evitar a proliferação do vírus. Ela pode ser feita com produtos desinfetantes como álcool 70%, água sanitária ou até água com sabão. O Ministério da Saúde alerta para que não seja feito o compartilhamento de itens pessoais como talheres e toalhas. Aqui e ali notícias, em seu canal da web, informação e cultura que fazem você voar mais alto. Prefeitura de Bebedouro anuncia o processo seletivo para a formação de cadastro reserva apenas para candidatos do sexo masculino para participação no programa Frente de Trabalho por tempo determinado e de caráter assistencial, com o objetivo de proporcionar ocupação, renda e qualificação profissional a desempregados residentes em Bebedouro, no povoado de Andes e nos distritos de Botafogo e Turvínia. Os aprovados contratados vão atuar em atividades de limpeza, conservação, manutenção e restauração de bens públicos e de entidades assistenciais sem fins lucrativos. Classificação por meio de avaliação socioeconômica, remuneração de um salário mínimo em forma de bolsa auxílio-desemprego. Serão oferecidos cursos de qualificação profissional e o prazo de participação na frente de trabalho de 12 meses, com eventual prorrogação de até 1 ano. Inscrições até sexta-feira, dia 20 de março, das 8 da manhã às 11 da manhã, no Departamento de Assistência e Promoção Social, na Avenida Oswaldo Perrone, 489, no Jardim Progresso. No CRAN, na Avenida Amélia Bernardini Cutrale, 2600, no Anel Viário, e também no CRAS Norte, no Jardim Vale do Sol. No CRAS Sul, no Jardim União, e no CRAS Leste, no Jardim Delúcia. Faça sua inscrição na região da cidade onde reside.
Exigências para inscrição: 18 anos de idade ou mais, estar desempregado há pelo menos 6 meses, não receber qualquer tipo de benefício previdenciário e residir em Bebedouro há 2 anos. Apresentar cópias do CPF e do RG, comprovante de residência, certidão de nascimento ou de casamento e carteira de trabalho. O dia a dia nas rodovias da região. Vamos agora às informações das rodovias administradas pela concessionária TEB com Thaisa Montagner. Bom dia, Thaisa. Bom dia, Carol. Bom dia, internautas. Carol, ontem a concessionária de rodovias TEB realizou 20 atendimentos aos usuários. Infelizmente, há um registro de um acidente. O acidente ocorreu por volta da 1h01 na SP 326, rodovia Brigadeiro Faria Lima, no quilômetro 419 mais 900 metros, sentido sul no município de Barretos. Envolveu-se nesse acidente um Fiat Siena. Segundo informações do condutor, o mesmo trafegava pelo quilômetro citado quando, por motivos ignorados, perdeu o controle do veículo vindo a colidir na defensa metálica. Ele nada sofreu, tem 43 anos. Esses foram os últimos atendimentos, Carol. Tá certo, então. Muito obrigada pela informação, Thaisa. Um bom dia para você e até amanhã. Obrigada, um bom dia a você, um bom dia a todos, até mais. Fiquem com Deus. Compromisso com a comunidade, a sua fonte segura de informação. De segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas e das 11 ao meio-dia, e ao sábado somente às 7 da manhã, as informações de interesse geral são divulgadas ao vivo em aquiali-radiotv.com. Baixe o aplicativo ou acompanhe pelo Radiosnet ou por meio do Facebook. Você também pode ter acesso ao programa pelo YouTube. Aqui Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Aqui Ali Notícias, o que acontece na sua cidade. Internet top de linha para toda a família e a sua empresa. Escolha MD Brasil, qualidade em telecomunicações e tecnologia da informação. Velocidade na conexão é com a MD Brasil. Assistência técnica e atendimento rápido e personalizado. MD Brasil, TI e Telecom, do centro de Bebedouro para o mundo. Rua Vicente Pascoal, 332, telefone 3344-7277. Aqui Ali, radiotv.com. Na volta do intervalo, gestão desastrosa em Bebedouro, lamenta vereador. Em março, o destaque da revista Aqui Ali vai para a inauguração da nova sede da Uniodonto Bebedouro e para o início das festividades da cooperativa, que em 2021 completa 30 anos em Bebedouro. A colunista Laís Santin aborda o retorno do xadrez, estampa que sempre está presente nas coleções de outono e inverno. O entrevistado do Em Foco é o comerciante Wagner Zanardo, que há 3 décadas está à frente do grupo Solfarma. Atualmente, as empresas da família geram cerca de 600 empregos diretos em Bebedouro. O Centro do Professorado Paulista programa a excursão a Campos do Jordão. O clube convida professores e estudantes de pedagogia a se associarem e desfrutarem de infraestrutura que conta com piscinas, salão social climatizado, assistência médica e odontológica, colônias de férias, entre outros benefícios. Que tal uma pele linda e dourada neste verão? Com a Morena Rosa Bronzeamento Natural, você conquista a pele dos sonhos, mesmo sem ir à praia ou à piscina. Aqui Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e região.
preste atenção. Agora uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Algum familiar ou pessoa mais próxima de você está com suspeita de uma doença respiratória? Então, procure manter ambientes bem arejados. Para isso, abra portas e janelas para permitir a perfeita circulação do ar. Você ouviu uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Aqui e ali, multipercursos mundo afora. Da tribuna da Câmara de Bebedouro, Nasser Abdallah critica a gestão do prefeito Fernando Galvão, com base em 2 audiências públicas realizadas recentemente. Segundo o vereador, Bebedouro gasta quase 3 vezes mais com a organização social. Lembrou que o governo atual atacava o anterior com a alegação de que se comportava da mesma maneira. Outro ponto destacado pelo vereador é o não pagamento de insalubridade aos agentes comunitários de saúde e de endemias da cidade e o fim do pagamento do PMAC. O vereador quer que o prefeito informe a população qual o tamanho da dívida do município e o motivo de ele não repassar os recursos da parte patronal ao SASEMB, Autarquia de Previdência de Bebedouro. O vereador ainda cita que, à semelhança do que aconteceu com os servidores estaduais, o prefeito deve enviar um projeto para aumentar de 11% para 14% a alíquota da Previdência. Reivindicações. O vereador Nasser Abdallah pede ao prefeito Fernando Galvão que determine a instalação de 2 bebedouros na estratégia de saúde de família Dr. Hugo Turqueto, que atende moradores dos bairros Primavera e São Fernando, na Zona Norte. Em razão de não constar dos registros municipais a norma legal que denomina de Viela Nadir uma via localizada na Vila Maria, entre as ruas Benjamin Constante e Quintino Bocaiúva, o vereador sugere a elaboração de projeto de lei com a oficialização de Viela Nadir Stamato e que, em seguida, a aprovação seja providenciada a correção do nome em placas indicativas. Nasser Abdallah cobra serviços de limpeza e de roçamento da grama no canteiro central da Avenida Belmiro Dias Batista, onde a visibilidade está prejudicada e também onde se verifica o aparecimento de animais peçonhentos. Em outra indicação, o vereador sugere vistoria em bueiros da Avenida Belmiro Dias Batista, em especial no localizado em frente ao número 1152 e em outro, na altura do supermercado Carlim, no residencial Souza Lima, na Zona Leste, para sanar os problemas que tem causado aos moradores, como o forte odor e a falta de fluidez de águas pluviais. Aqui e ali, radiotv.com. Indicações não são atendidas em Bebedouro. O vereador Silvinho do Pão de Queijo reclama que as indicações às secretarias, departamentos e coordenadorias da prefeitura não são atendidas. São solicitações de moradores que querem se fazer ouvir
por meio do representante do Legislativo. Silvinho lembra que a rua Rio Grande do Norte, atrás da FECIB, no Jardim Casa Grande, encontra-se abandonada, sem pavimentação asfáltica nem iluminação. Também lamenta a falta de serviço de poda de uma árvore próxima ao viaduto que liga os bairros Casa Grande e Elizabeth, cujas folhas cobrem um poste de iluminação. Acrescenta que um poste na entrada da Vila Santa Terezinha foi instalado de maneira irregular. Ainda sobre o Santa Terezinha, na zona norte de Bebedouro, o vereador solicita a limpeza no campo utilizado para a prática de esportes, a reabertura da passagem na rua Raimundo Ferreira de Aquino, que liga o bairro à rua Barretos, o que facilitará o acesso à área central da cidade. Silvinho do Pão de Queijo ainda pede iluminação para as ruas Aristides de Souza Lima e Paulo Sambaqui e a construção de lombadas na Avenida Francisco Pardo e na Rua Antônio Talarico. Para garantir o estoque de bolsas, o Hemocentro de Bebedouro, em anexo ao Hospital Municipal, atende ao público de terça-feira a sábado, das 7 da manhã ao meio-dia, além de realizar coletas noturnas em datas pré-estabelecidas. Para que o Hemocentro consiga atender a população com tranquilidade, é necessário coletar 350 bolsas por mês, o que nem sempre é possível. Cada bolsa pode ajudar até 4 pacientes. O doador tem de apresentar um documento oficial com foto, ter idade mínima de 16 e máxima de 60 anos, pesar mais de 52 quilos e estar bem de saúde. O Hemocentro de Bebedouro também realiza o cadastramento de interessados em fazer a doação de medula óssea. Informações 17 3342 8817, das 7 da manhã às 6 da tarde. O Codevar, Consórcio de Desenvolvimento do Vale do Rio Grande, realiza reunião para definir ações coletivas de prevenção ao coronavírus. Participam prefeitos da região. O encontro acontece nesta terça-feira, às 8 da manhã, com prefeitos da região e às 10 da manhã, com diretores municipais no Bebedouro Clube, na Avenida Maria Dias, número 10, na Vila Major Cícero de Carvalho. Medidas preventivas no município de Bebedouro contra o coronavírus. Decreto do prefeito Fernando Galvão estabelece medidas preventivas e de contenção contra o novo coronavírus no âmbito tanto da administração direta como indireta, secretarias e autarquias. Fica suspenso por tempo indeterminado qualquer evento que exija licença da prefeitura, inclusive os de aglomeração anteriormente autorizados. A ação também suspende atividades coletivas em cinema e teatro e as aulas da rede municipal a partir de quinta-feira, dia 19. A Secretaria de Educação e a Vigilância Epidemiológica divulgarão boletins sobre eventuais casos suspeitos ou confirmados na cidade. Para evitar fake news, a Prefeitura fiscalizará a propagação de notícias. Até ontem, o município de Bebedouro não registrou caso algum suspeito ou confirmado de coronavírus. Interessante é que o prefeito realiza uma reunião na sala própria da Prefeitura com elementos da Vigilância Epidemiológica, Secretaria da Saúde e Departamento de Promoção e Assistência Social, também Secretaria da Educação.
mas não participa o vice-prefeito Rômulo Camelini. Um detalhe, o vice-prefeito tem salário e é médico. Aqui, ali, notícias. O que acontece na sua cidade? Falecimento. Faleceu ontem, aos 67 anos, na Santa Casa de Barretos, Silvio Luiz Manca, natural de Monte Azul Paulista. Residia na Alameda Eugênio de Oliveira e Silva, número 420, no Jardim Cláudia II, em Bebedouro. Deixa viúva Edna Lenha Verde Manca. 2 filhas, Adriana e Érica. Corpo de Silvio Luiz Manca no velório Arnaldo da Óleo. Sepultamento hoje às 10 da manhã no cemitério São João Batista. Funerária São João anuncia o falecimento aos 67 anos de Silvio Luiz Manca. Aqui ali notícias. Prioridade para os acontecimentos do dia. Continuam as promoções na Tuto Belo, sandálias femininas e masculinas com descontos de 30% a prazo e de 40% à vista. Shorts e saias para crianças com até 40% de desconto. Na Tuto Belo, camiseta polo do número 1 ao 3 a partir de R$ 19,90 e do número 4 ao 16 a partir de R$ 29,90. Biquínis com descontos de 30% e de 40%. Moda para recém-nascidos, infantil e adulto. O enxoval completo para o seu bebê. Tuto Belo, amplo estacionamento e loja climatizada. Coronel João Manuel, 839 Centro. Telefone 17 3342 7272, Bebedouro. Aqui e ali, radiotv.com. Na volta do intervalo, Sina de Morte é o tema do editorial. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. É hora de prestar contas ao Leão. Não perca o prazo para apresentar sua declaração de imposto de renda ao Leão. Informe-se com a Receita Federal se você está entre aqueles que são obrigados a declarar. Deixar de declarar ou perder o prazo pode gerar pagamento de multa, além de impedir uma série de tarefas do dia a dia, como movimentar sua conta bancária ou fazer empréstimos, por exemplo. É sempre bom estar em dia com as suas obrigações. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, mola, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus. Raul Fudim 1390. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu? Você sintoniza aqui ali radiotv.com. Informação e entretenimento de Bebedouro para o mundo. Fundo Social, Senar e Sindicato Rural de Bebedouro anunciam as inscrições para o curso de processamento artesanal de aves. Vagas limitadas são recebidas das 8 da manhã às 4 da tarde, na rua Ângelo Salvador, número 35, Antigo Lions Clube, na Vila Paulista, na Zona Sul. Aulas nos dias 27, 28 e 29 de março, das 8 da manhã às 5 da tarde, no Polo de Padaria Artesanal, ao lado da Central de Alimentação, na Avenida José Cutrale Júnior, 2420, na Zona Oeste de Bebedouro. Mais informações no 17 3342 4504.
A carreta do Hospital de Amor de Barretos está em Bebedouro para a mamografia, papas Nicolaus, exames do colo retal e de prevenção ao câncer bucal em homens e mulheres. Atendimento até o dia 22 de maio, das 8 da manhã às 9 da noite, em bairros da cidade, nos distritos de Botafogo e Turvínia e no povoado de Andes. Hoje, o atendimento acontece no postinho do Jardim das Laranjeiras, na Zona Leste. Aqui e Ali Notícias, editorial. Sina de morte. Pedinte, evidentemente, é termo que serve para definir a qualidade de quem pede esmolas. Ser humano igual aos outros que se espalha aos montes por este Brasil, recheado de desigualdades que povoam suas esquinas, sempre de chapéu na mão. O porquê de sua existência caótica em meio à sociedade da qual deveria fazer parte remete a um conjunto de circunstâncias que o condenam a passar a vida na sarjeta, se alimentarem de restos e de caridade. O Brasil, que muito deve a quem pede esmolas, como sempre, lhe dá as costas, talvez com o objetivo de ver essa gente morta. Pelo menos é assim que os políticos elitistas e discriminadores, com alguns de Bebedouro, concluem quando deparam com os pedintes nos semáforos da vida. Mas, de repente, o sinal abre, com a luz verde a avisar que o motorista de trás está impaciente. Contudo, o quadro que acaba de ser visto não deixa a menor dúvida de como é difícil e desesperançada a vida de quem perambula pelas ruas. Muitos deles nunca souberam o que é desfrutar da proteção de um teto de verdade, ainda que humilde. São seres errantes cujo entendimento acerca do que lhes vai ao redor é mais nítido e cruel do que percebe aquele que somente assiste de longe, à distância. Portanto, nada há de mais trágico numa sociedade do que o tamanho da mendicância. Sempre sintoma de doença grave que acomete a economia de um país. Enquanto isso, o político que tem nojo de pobre e ainda mais de quem pede esmolas, utiliza a caneta somente para fazer sorrir aquele que está no conforto, no ar-condicionado de suas empresas, da mansão onde reside e do carro substituído ano a ano. A miséria anda, pois, na contramão da vida. É suja, indecente, imoral. E quando ela se abre num sorriso banguela e suplicante, não tem como não pensar em um ser humano igualzinho a todos, tão digno quanto os que têm o privilégio de desfrutar do melhor desta vida e que ora se posiciona ali no cruzamento de vias movimentadas para suplicar uma moeda. São tantos os questionamentos a serem feitos em relação à pauta aqui abordada, a maioria de caráter econômico-social. Uma das perguntas é se as mulheres que pedem esmolas, se assassinadas por um motorista nervoso que saca a arma do conforto de seu 0 quilômetro, são classificadas como vítimas de feminicídio, termo tão em moda nos dias de hoje, mas que não se aplica, obviamente, àquelas cuja morte não desperta consternação ou revolta, uma vez que jamais fazem parte da sociedade. É isso. Aqui e Ali, radiotv.com. Na volta do intervalo, no bloco de esportes do Aqui e Ali Notícias, paralisados os jogos do Paulistão e das séries A2 e A3. Taça EPTV transfere competições de Ribeirão Central e Sul de Minas para julho. Ganhar o teu sorriso é tudo que eu mais quero. Tudo tem mais cor, tudo fica belo. Se o presente for da Tudo Belo, tudo belo, tudo belo, pra quem cuida com amor. Tudo belo, pra tudo belo eu vou. Tudo belo,
precisa existir uma grande razão para você ser um doador de sangue. É uma atitude humana que significa ajudar o próximo, praticar o bem e salvar vidas que correm riscos diariamente e realizar um ato de solidariedade. Se você tem entre 16 e 67 anos de idade, pesa mais de 50 quilos e está com a saúde em dia, seja um doador. Faça parte do grupo de pessoas que colaboram para o abastecimento dos hemocentros espalhados pelo Brasil. É rápido, fácil e a sensação de empatia é única. Não importa o tipo de sangue que você tem, mas sim o amor que corre nas suas veias. Doe sangue, salve vidas. Em março, o destaque da revista Aqui e Ali vai para a inauguração da nova sede da Uniodonto Bebedouro e para o início das festividades da cooperativa, que em 2021 completa 30 anos em Bebedouro. A colunista Laís Santin aborda o retorno do xadrez, estampa que sempre está presente nas coleções de outono e inverno. O entrevistado do Em Foco é o comerciante Wagner Zanardo, que há 3 décadas está à frente do grupo Solfarma. Atualmente, as empresas da família geram cerca de 600 empregos diretos em Bebedouro. O Centro do Professorado Paulista programa a excursão a Campos do Jordão. O clube convida professores e estudantes de pedagogia a se associarem e desfrutarem de infraestrutura que conta com piscinas, salão social climatizado, assistência médica e odontológica, colônias de férias, entre outros benefícios. Que tal uma pele linda e dourada neste verão? Com a Morena Rosa Bronzeamento Natural, você conquista a pele dos sonhos, mesmo sem ir à praia ou à piscina. Aqui e Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e região. Aqui e Ali Notícias e o esporte pra você. Futebol, futsal, artes marciais, basquetebol, natação, vôlei, atletismo, automobilismo. Todas as modalidades no Aqui e Ali Notícias. Aqui e Ali Notícias e o esporte para você. Pelo Campeonato Paulista da Série A1, primeira fase, complemento da 10ª rodada, ontem o Guarani de Campinas venceu a Ponte Preta por 3-2. Definida a paralisação do Paulistão e das séries A2 e A3. Os campeonatos paulistas das séries A1, A2 e A3 estão interrompidos por tempo indeterminado a partir desta terça-feira por causa da pandemia do novo coronavírus, denominado Covid-19. Decisão é tomada em uma reunião entre a Federação Paulista e os clubes. Faltam 2 rodadas para o final da fase de grupos do Paulistão. Na classificação atual, o Santo André tem a melhor campanha com 19 pontos. Santos, São Paulo e Bragantino lideram os seus respectivos grupos. O Palmeiras também tem 19 pontos, mas está em segundo lugar de sua chave, porque possui uma vitória a menos do que o Santo André. A próxima rodada seria disputada de sexta a segunda-feira, com destaque para a partida entre Corinthians e Palmeiras, o último clássico desta fase de grupos do Paulistão, na Arena Corinthians, em São Paulo. Vale lembrar que a CBF suspendeu todas as competições sob a sua organização. Em relação aos campeonatos regionais, a entidade respeita a autonomia das federações estaduais, portanto, cada uma delas é livre para decidir o que fazer com os seus torneios. Diversos eventos esportivos pelo mundo vêm sendo adiados ou cancelados. A Conmebol anuncia que a Copa Libertadores está suspensa. As 2 primeiras rodadas das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022 também estão adiadas. Em reunião na tarde de ontem, na sede da Federação Paulista
definida a paralisação dos campeonatos paulistas das séries A2 e A3 por tempo indeterminado. A paralisação por conta da pandemia de coronavírus contou com a presença de membros da Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol e do Sindicato de Atletas Profissionais de São Paulo. Ainda não há uma definição sobre o rumo do campeonato. Faltam apenas 3 rodadas para o fim da primeira fase da A2. Não tem nenhum clube classificado às quartas de final ou rebaixado à Série A3 do ano que vem. São Bernardo, Taubaté, Portuguesa Santista, Atlético Monte Azul, 15 de Piracicaba, São Caetano, Juventus e Portuguesa estão no G8, enquanto Penapolense e Votuporanguense figuram na zona de rebaixamento. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. Na volta do intervalo, o Santos acerta a venda de zagueiro para rival da Série A do Brasileiro. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, mola, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamentos. Radial Pneus. Raul Curtim 1390. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu? Apesar das pessoas acharem que existe muita água potável em abundância no mundo, a realidade é bem diferente do que parece. Existem 97% de águas salgadas e 3% de águas doces no planeta, mas a quantidade de água potável disponível ao uso humano é bem menor, 0,007% desse imenso total. A água é fonte de vida, porque não existe nenhuma célula viva sem água, ou seja, sem água não sobrevivemos. Por isso, é importante a conscientização de consumo e preservação do líquido mais precioso que existe. Todos podem e devem ajudar a cuidar da água. Observe o seu uso diário de água e pense em como você poderia mudar os seus hábitos de forma a economizá-la. As metas são individuais, mas a conquista de preservação é de todos nós. Muitas novidades para você. Aqui e Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. O esporte em todas as modalidades. Informações selecionadas para você ficar bem informado. O Santos vai se desmantelando após a saída de Jorge Sampaoli. Uma das contratações do treinador durante sua passagem pela Vila Belmiro, o zagueiro Aguilar já se despediu dos companheiros de elenco e não vestirá mais a camisa alvinegra. Ele reforçará o Atlético Paranaense. Felipe Aguilar tem 27 anos e defendeu o Santos em 39 oportunidades, marcando um gol. Antes do Peixe, defendeu o Atlético Nacional da Colômbia e passou pelo Aliança Petroleira. Além dele, Gustavo Henrique deixou o Alvinegro na atual temporada, na ocasião, para reforçar o Flamengo. E as baixas no sistema defensivo podem não parar por aí. Lucas Veríssimo já reclamou da demora do Santos para negociar uma renovação. Ele tem uma proposta do Atlético Mineiro a pedido do próprio Sampaoli. O Atlético Paranaense, por outro lado, reforça um dos setores mais carentes da equipe, que perdeu Léo Pereira também para o Flamengo.
As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. O Conselho Executivo da Taça EPTV de Futsal informa que as competições das regiões de Ribeirão Preto, Central e Sul de Minas estão transferidas para o início de julho. A decisão segue recomendação do Ministério da Saúde e visa preservar a saúde dos participantes e contribuir para os esforços das autoridades em combater o avanço do Covid-19, o coronavírus. Bebedouro, pentacampeã, é uma das participantes da competição. Das 3 competições, a única que iniciou é a Taça EPTV Ribeirão, com a festa de abertura e o jogo entre Monte Azul Paulista e Sales Oliveira, no ginásio Julião Arroio, em Monte Azul, na última sexta-feira. O calendário completo e atualizado de cada competição será disponibilizado em breve pela organização da Taça EPTV. Começam nesta quarta-feira, portanto amanhã, as inscrições para o 3º Campeonato Pan-Americano da Federação Brasileira de Voo em Planadores na era virtual, tendo em vista o mercado em que adolescentes passam horas em frente a vários dispositivos eletrônicos. Daí fomentar e divulgar o esporte e proporcionar treinamentos a pilotos de planadores e a outros interessados. As provas virtuais devem ocorrer entre maio e novembro, com prováveis cenários virtuais em Bebedouro, Tatuí, Luiz Eduardo Magalhães, Formosa, na Academia da Força Aérea de Pirassununga e em cidades da Argentina, do Uruguai e do Chile. E o Aqui Ali Notícias termina, desejando a você uma excelente terça-feira. Obrigada pela sua audiência, pelo Facebook e também pelo site aquialiradiotv.com. Mais informações você encontra no site revistaquiali.com.br e também aquialiradiotv.com. Até mais. Agora você está bem informado. Aqui Ali Notícias. As informações que são do seu interesse. Obrigado pela audiência.